Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal 2, canal Paparazzo Rubro Negro 2. Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais, e tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. Bom, antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo. Vocês sabem que a gente tá sempre trazendo tudo, todas as novidades, todos os detalhes aqui para vocês, então não deixa de ativar o sininho da notificação. Esse final de semana promete, tem protesto marcado na Porta da Gávea, 10 horas da manhã. As torcidas estão se organizando para fazer um protesto na sede, na porta da sede do Flamengo, que fica localizada na Gávea. Inclusive, galera, já teve protesto hoje na porta do Ninho do Urubu, nessa sexta-feira. Vou até trazer para vocês algumas imagens que foram divulgadas pelo Vene Casagrande, Vene Casagrande, repórter do O Dia, também da SBT. Ele publicou essas imagens aqui, ó, do protesto. Cadê? Trazer aqui, ó. Torcedores na porta do Ninho do Urubu, agora pela manhã. A segurança tá aqui, ó. Os seguranças do Flamengo estão aqui, então eles não conseguem entrar, ter acesso a nada do tipo. Mas eles estão solicitando que algum integrante do departamento de futebol, né, possa falar com eles, ó. E aí, essa imagem aqui é do Wesley Ramon. E aí, os torcedores estão. Não é mole, não. Para jogar no Mengo tem que ter disposição. Então, tem essa declaração dos torcedores que estão na porta do Ninho. Inclusive, a ESPN, a gente não tem autorização para passar aqui, a ESPN publicou algumas imagens, né? Registrou algumas imagens dos torcedores jogando pipoca na porta do Ninho do Urubu, falando Vitor Pereira, pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro. Enfim, é um clima muito complicado que vive o Flamengo. Em meio a isso tudo, tem a questão das informações que estão sendo vazadas, né? E mais uma vez falando aqui, a culpa não é do jornalista que tem a informação e publica. A culpa é de quem está lá dentro do Flamengo e vaza esse tipo de informação, que acabou ajudando, por exemplo, o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, no último jogo do Flamengo, né? No clássico entre Flamengo e Fluminense, pela Taça Guanabara, né? Valendo a Taça Guanabara. Então, galera, esse problema do vazamento não é um problema relacionado ao jornalista. O jornalista, ele tem informação e ele publica. Quem tá errado é quem tá lá dentro. Foi até o que o Mauro César falou no programa da Jovem Pan. Quem tá lá dentro e divulga, né, e vaza essa informação é o problema. E aí, vários torcedores, né, estão tentando buscar, falando, reclamando muito sobre essa questão do vazamento, muitos especulando nomes. Eu vou falar pra vocês, isso é uma coisa que tem que ser resolvida ali dentro do departamento de futebol. Há muito tempo isso já acontece, não é de agora. Vocês lembram que aconteceu, por exemplo, com o Rogério Ceni, que vazou um áudio de um funcionário do clube, do departamento de scout, falando mal do Rogério Ceni. Logo depois, ele foi até demitido. Na verdade, no mesmo dia, praticamente, o Rogério Ceni foi demitido. Então, essa situação é uma situação ali dentro e precisa ser resolvida pelo departamento de futebol. Mas os torcedores estão realmente revoltados com tudo que vem acontecendo e principalmente com esses vazamentos de informação que todos acharam que iam acabar. Na verdade, isso diminuiu muito. Acontecia com o Jorge Jesus, mas, assim, muito, numa proporção muito menor do que acontece hoje. E a galera até achou, pelos relatos, né, do Vitor Pereira no Corinthians, a galera até achou que isso não fosse acontecer com o Vitor Pereira no Flamengo, mas isso vem acontecendo constantemente. Então, é uma situação que tem que ser resolvida lá dentro. Isso precisa ser solucionado lá dentro. E não é culpa de quem tá aqui fora recebendo as informações. Lá dentro, o funcionário
quem quer que seja, né, que divulga, que vaza informação, ele tá prejudicando o próprio clube. Como foi, por exemplo, o próprio Diniz falou isso na coletiva de imprensa. Ele disse, olha, eu vi a escalação, me surpreendeu e eu fui estudar correndo as opções que o Vitor Pereira ia colocar para esse jogo contra o Flamengo, para esse jogo contra o Fluminense. Então ele já sabia qual Flamengo ia a campo e conseguiu estudar antes do jogo. Se talvez, né, tivesse esse efeito surpresa, o resultado poderia ter sido diferente. Enfim, são várias as especulações, cada vez mais o Vitor Pereira está pressionado, e até uma matéria que o Globo Esporte subiu hoje relacionada a esses bastidores, né, trazendo um pouquinho desses bastidores do Ninho do Urubu, e casa muito também com o que a gente vem falando aqui com vocês, né? Casa muito com o que a gente vem conversando. Eu falei para vocês em um vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, que os jogadores, eu escutei de várias pessoas, né, que vivem ali no dia a dia e que estão também sempre com os atletas, que o Vitor não tem problemas com os jogadores, que eles têm uma boa relação, que eles acreditam, e as declarações recentes também dos atletas, agora foi a vez do Everton Cebolinha defender o Vitor Pereira, outros atletas já vieram defender o Vitor Pereira, então assim, a relação dos jogadores é uma relação boa, mas é óbvio que nesse momento o Vitor Pereira tá muito pressionado e balanço, e foi até o que o GE trouxe hoje cedo, né, casando muito com o que a gente vem falando com vocês durante esse período. E um trecho também é interessante da gente falar aqui, que o Fred Gomes trouxe na matéria. Apesar da pressão vinda da Gávea, o comando do futebol do Flamengo defende a permanência de Vitor Pereira. Marcos Braz está firme e tem convicção no trabalho do treinador, acredita nos treinos e numa recuperação rápida. Bruno Spindel apoia a postura firme de Braz. É sempre assim. O respaldo do departamento de futebol também tem apoio do elenco, como a gente já falou aqui com vocês, não há problema de relacionamento entre os jogadores e Vitor Pereira. E tem uma parte também da matéria que eu achei interessante, que pessoas que estão nesse dia a dia do clube até falaram, né, nessa matéria o Fred Gomes traz, que o cenário é diferente do cenário que tinha com o Paulo Souza. O Paulo Souza, ele se fechava muito e não compartilhava, né, não escutava muito as pessoas do dia a dia do Flamengo, do departamento de futebol, da comissão que já existia. E é diferente agora com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele tá escutando mais, ele tá mais aberto, não tem problema com os jogadores. Na época, quando o Paulo Souza tava para ser demitido, os jogadores já estavam, assim, saturados e já tinha chegado no nível, realmente de um desgaste muito grande entre elenco e treinador. O que não acontece agora com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira realmente precisa dos resultados, ele precisa realmente de que a bola entre, como os próprios atletas estão falando, mas o cenário é um pouco diferente com o cenário do Paulo Souza. Mas temos o contraponto, porque a Gávea vem pressionando, né, as pessoas envolvidas na política do Flamengo na Gávea, vem pressionando muito o presidente Rodolfo Landim, cobrando por profissionalização no futebol do Flamengo. Um dos principais questionamentos é o fato de um vice-presidente, Marcos Braz, que não é remunerado e ser considerado amador por essas pessoas da Gávea, ser o grande responsável pelo futebol do clube. Outro ponto importante é que grupos políticos da Gávea criticam no Flamengo o modelo de contratação. Entendem que falta equilíbrio, ou seja, o clube aposta em jogadores de nível europeu e o elenco fica dividido por dois estilos, medalhões e jovens promessas. Não há meio termo e, na visão dessas pessoas, o departamento de scout do clube não está sendo eficiente como antes. A questão também que a gente precisa trazer é que muitas vezes as contratações também são feitas por oportunidade de mercado e às vezes nem por posição ou por carência. O Marinho, por exemplo, o Marinho chegou ao Flamengo no ano passado e foi uma oportunidade que o Flamengo teve. Até hoje não rendeu muito, ele chegou para a ponta direita, até foi utilizado como ponta esquerda, mas ele chegou para a ponta direita, uma posição que até tinha, né,
opções, mas ele surgia também como uma boa opção. O Marinho é um bom jogador, ele ainda não conseguiu encaixar no Flamengo, mas ele é um bom jogador, mas chegou muito mais como uma opção de mercado, porque na época o técnico Paulo Souza, que já tinha pedido outras contratações aos dirigentes, né, ao vice-presidente e ao diretor executivo de futebol, que são os dois responsáveis, Marcos Braz e Bruno Spindel, o Paulo Souza já tinha pedido outras posições e outros jogadores. E o Marinho foi contratado pegando o Paulo Souza de surpresa, pegando a comissão técnica de surpresa, que foi uma escolha do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Então, tem essa questão também de, às vezes, eles contratarem jogadores por opção, né, por oportunidades de mercado e não por carência também. O Vitor Pereira já pediu algumas soluções, como o próprio disse na coletiva de imprensa no último jogo, que ele precisa de soluções. E até agora os reforços não vieram. Vários nomes estão sendo especulados, vários nomes estão, né, sendo avaliados, mas até agora nenhuma contratação concreta. Então, a Gávea também pressiona por essa situação, pressiona por contratações que sejam contratações eficientes. Hoje, por exemplo, a gente tem no elenco alguns jogadores que não desencantaram ainda. Guilherme Varela, até para lateral direita, que era uma posição que precisava, mas Guilherme Varela ainda não desencantou. O Marinho ainda não desencantou e tá para sair para o Bahia. Então, essas questões das contratações também estão sendo contestadas, também estão sendo faladas. E cria esse embate, né? Ninho do Urubu e Gávea, mais uma vez esse embate. E a gente sabe como o ambiente político do Flamengo, ele é realmente um ambiente político muito forte. É um ambiente político que tem muito embate, muito. E a Gávea e o Ninho do Urubu têm esse embate político já há muito tempo. E toda vez que tem uma crise, isso gera ainda mais repercussão. Esse embate começa a esquentar ainda mais. Agora, uma coisa é certa. O Vitor Pereira não tem mais a estabilidade que ele tinha após o Mundial de Clubes, por exemplo, que os dirigentes vieram bancar o Vitor Pereira. Ele não tem mais essa estabilidade. Nem Marcos Braz e Bruno Spindel podem segurar. Porque quem tem a decisão final, quem toma a decisão final é Rodolfo Landim. Então, se o presidente falar, olha, quero que demita, não tem muito o que fazer, vai demitir. Então, ele não tem mais essa estabilidade. As derrotas para Vasco e Fluminense e a dificuldade para mostrar a evolução fizeram a pressão pela demissão, especialmente vinda da Gávea, aumentar muito. Então, galera, é um momento complicado. Protesto marcado amanhã, 10 horas da manhã, na porta da sede do Flamengo, né? Da sede do clube. Então, a torcida está dando a resposta agora no Maracanã. Gritaram, né? Chamaram o Vitor Pereira de burro, xingaram o Marcos Braz, também teve cântico, né? Também teve xingamento ao presidente Rodolfo Landim. Então, esse momento é um momento bem crítico e momento de muita pressão em cima de Marcos Braz, Bruno Spindel, o presidente Rodolfo Landim, principalmente ao técnico Vitor Pereira. Semifinal marcada, Flamengo enfrenta o Vasco agora nesta segunda-feira, às 9h10 no Maracanã. E, inclusive, o Barbieri até falou sobre esse confronto, né? Sobre essa vantagem que o Vasco tem sobre o Flamengo agora na semifinal. Ele disse, trocaria a palavra tranquilidade por vantagem. A gente não vai entrar mais tranquilo. A gente entra sabendo que se tiver 2 resultados iguais, a gente avança. Mas a gente precisa construir dentro dos jogos. A ideia é que a gente faça 2 grandes jogos para que não precise dessa vantagem. Vamos enfrentar uma grande equipe com conquistas recentes, elenco competente. A gente vai com bastante humildade, quer ganhar os 2 jogos, mas pensando macro, a gente tinha o objetivo de disputar decisões. Então, o Barbieri projetando essa semifinal do Vasco contra o Flamengo e também falando que o Flamengo agora tem mais respeito pelo Vasco. Falando também sobre o Ângelo, né, que vem sendo especulado no Flamengo,
Ele deu uma assistência na vitória do Santos sobre o Iguatu pela Copa do Brasil e foi citado por Odair Hellmann em coletiva de imprensa. O técnico do Peixe disse o seguinte sobre a atual situação do Ângelo. O que eu falo pro Ângelo, eu falo para todos. Temos que estar focados, todos nós no Santos. Essa situação de negociação é uma questão da direção, do staff do jogador. Nós, como profissionais, precisamos estar focados em melhorar o nosso trabalho. Então, ele quis, fugiu, mas deixou claro que tem negociação e que a negociação está nas mãos da diretoria do Santos. E para finalizar, gente, trazer uma informação que o Flazoeiro trouxe, A base vem se reforçando, captando jovens, talentos, a base do Flamengo no futebol brasileiro. E de acordo com o Flazoeiro, o Flamengo acertou na última quinta-feira a contratação de Bruno Caicedo, de 18 anos. O equatoriano chega para um período de testes no Flamengo e, caso seja aprovado, vai reforçar a equipe sub-20 do Flamengo. O equatoriano defendia o Barcelona do Equador, tem passagens pela seleção do Equador sub-20 com 3 gols em 3 jogos. E o atacante tem como principais características força física e velocidade. E a gente vem observando como o Vitor Pereira tem utilizado jogadores das categorias de base. Então pode ser, uma opção também para o profissional do Flamengo. Bom, mais tarde eu volto com mais notícias e mais informação para vocês. Beijo, até mais!